Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 28 de dezembro, com os seguintes destaques. Em comunicado oficial, Benfica confirma a saída de Jorge Jesus do clube. Flamengo começa a pensar na próxima temporada após acerto com o técnico português Paulo Sousa. Botafogo é mais um a ter um investidor, o americano John Textor. No bate-papo do PB Desporto, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e o nosso convidado, mais uma vez, Fernando César, de Curitiba, irão analisar Paulo Sousa, o novo técnico do Flamengo, como também o Botafogo com um investidor americano, John Textor. Antes de mais nada, pedindo você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos de imediato para o nosso bate-papo, eles já estão prontos. Antônio Manuel Góes no Rio, o nosso Fernando César em Curitiba, no Paraná. Começa contigo, Antônio Manuel Góes, a análise que você faz do novo técnico do Flamengo, Paulo Sousa. Olá, Antônio Júnior e gente conectada no PB Desporto. Em Lisboa, desde a sexta-feira 17, com o diretor Bruno Spindel, à procura de novo treinador para o Flamengo. O vice de futebol, Marcos Braz, tinha a tarefa prioritária de resgatar o embalado sonho da torcida rubro-negra Jorge Jesus, que a deixara inesperadamente em 2020 de volta ao Benfica. Mas o Mister, embora em crise com os adeptos encarnados a querer vê-lo pelas costas desde 2015, quando trocou a luz pelo arquirrival Sporting, sejamos francos, foi reticente ao não deixar claro, com todas as letras, mesmo a boca pequena, seu propósito de retorno ao Rio de Janeiro. Por óbvio, os negociadores da Gávea entabularam um paralelo plano B, em sondagem com outros profissionais portugueses. Na corda bamba benfiquista, apesar de conduzir sua equipa à próxima fase da Champions League, a par da desvantagem no campeonato nacional e a eliminação na Taça de Portugal, Jorge Jesus pagou para ver o lado em que a corda esticada iria arrebentar, lavando as mãos tipo Pilatos à base de um "não me comprometa". Na iminência de Paulo Sousa, sua viável e apalavrada alternativa a acertar com o Internacional, os emissários do Flamengo cuidaram de definir as tratativas com o treinador da seleção da Polônia, que liminarmente mostrara interesse em vir para o Brasil, inclusive disposto a pagar a multa rescisória do contrato com os polacos. 51 anos, Paulo Manuel Carvalho Sousa, natural de Viseu, foi um meio-campista cerebral, top de linha, formado no Benfica, com vitoriosas passagens em grandes clubes europeus, do Sub-16, há 11 anos na seleção portuguesa principal, e um cartel de títulos nacionais e internacionais, inclusive Champions League. Aos 35 anos, treinador de Portugal Sub-16, dirigiu, entre outros, Leicester da Inglaterra, Maccabi de Israel, Basel da Suíça, Fiorentina da Itália, Bordeaux da França e, por último, seleção polonesa, com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Garantida nos play-offs das eliminatórias europeias contra a Rússia para a Copa do Mundo no Catar. Paulo Sousa, fluente em 6 idiomas, com formação acadêmica para a gestão do futebol, obcecado e vitorioso planejador de sistemas táticos e estratégias de jogo, é um versátil implementador de esquemas variáveis, preferencialmente ofensivos e de pressão no campo do adversário. Apesar das recalcitrantes carpideiras que ainda lacrimejam pela volta de Jesus definitivamente abortada, Paulo Sousa, com aval unânime dos ferrenhos críticos especializados da mídia lusitana, chega nos primeiros dias de janeiro para dar as cartas no ninho do urubu,
determinado em sua forte personalidade a retomar as sequências de títulos do Flamengo, Antônio Júnior. Verdade, Antônio Manuel Góes, o Paulo Souza, que vai esperar aí a virada do ano, que aí a sua multa, a rescisão contratual fica com valor bem mais baixo, e ele é que vai pagar, então, né? O Flamengo vai aguardar. Agora, para você, meu caro Fernando César, em Curitiba, como é que você viu o acerto do Flamengo, não com Jesus, como a gente falou no outro programa, que era o que estava se encaminhando, mas com outro português, o Paulo Souza? Olá, Júnior. Bem, o assunto continua sendo o Flamengo. E claro, a diretoria não podia mais esperar pelo pedido do Jorge Jesus em definir o seu acerto e o seu retorno para a equipe do rubro-negro. Afinal, a novela já vem se arrastando há vários dias. O vice-presidente de futebol do Flamengo, durante todo esse período, ficou aguardando uma definição pelo Jorge Jesus, e em que pese esse desgaste entre ele e a equipe do Benfica, não era mais possível esperar. E claro, me pareceu correta essa atitude do Flamengo em definir com o Paulo Souza. É um técnico experiente, um técnico gabaritado, já demonstrou isso por onde passou. Tive a oportunidade, inclusive, de acompanhar um vídeo do Pablo, que foi seu jogador, o Pablo que jogou pelo Corinthians e está na Europa, e realmente não segurou elogios em relação ao trabalho, à personalidade do Paulo Souza. Está dentro daquela filosofia da escola vitoriosa dos técnicos aí de Portugal. Ele trabalhou inclusive na comissão técnica do Luiz Felipe naquela Copa de 2006 e tem bagagem suficiente para desenvolver um bom trabalho na equipe do Flamengo. É bem verdade que a diretoria também está consciente que, ao lado do treinador, analisando o elenco, vai precisar reciclar algumas peças para que o Flamengo, de novo, volte a conquistar títulos que o consagraram como grande time, eu diria, inclusive, aqui do nosso continente sul-americano. É isso aí. Agora é desejar boa sorte ao técnico Paulo Souza, que, ao meu ver, foi uma boa definição por parte da diretoria do Flamengo, Júnior. Concordo plenamente com você, meu caro Fernando César. Diferentemente do que vários canais aí de conteúdo, torcedores, né? Torcedores apenas que, por desconhecimento, ficam dizendo que o Paulo Souza não era uma das prioridades do Flamengo. Era sim. O Jesus, que todo mundo sabia, era o plano A, mas o Paulo Souza foi o primeiro técnico sondado e que o Flamengo manteve, fez uma reunião, 5 horas de reunião. Então não seria à toa fazer uma reunião de 5 horas. Se ficou tanto tempo com o treinador, é porque viu nele um profissional sério, capaz e com experiência para comandar o Flamengo na próxima temporada. Como é que você, agora, meu caro Antônio Manuel Góes, a gente vai mudar de assunto, vai falar sobre o Botafogo, agora o segundo clube com o investidor, né? O americano John Textor chegando para ser o dono do Botafogo, após o Cruzeiro com o Ronaldo. Agora é o Botafogo, vários clubes, como você também já tinha citado anteriormente, indo nesse caminho de se tornar um clube empresa, e o Botafogo agora com o investidor, Antônio Manuel Góes? Até bem pouco não divulgados, alguns há mais de uma década, bem antes da lei do futebol empresa, já são 15 os clubes brasileiros que aderiram ou estão aderindo ao sistema de sociedade anônima do futebol.
Botafogo de Ribeirão Preto, Gama de Brasília, Atlético de São João del Rei, Noroeste de Bauru, Paulista de Jundiaí, Joinville de Santa Catarina, Bragantino, Curitiba, Atlético Paranaense, Cuiabá, América de BH, Chapecoense, Cruzeiro, Vasco da Gama e Botafogo do Rio. A par do anúncio semana passada do celebrado investimento da R9 Participações de Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro, a bola da vez é a chegada do incorporador norte-americano Johnny Textor, principal controlador do fundo de investimento Eagle Holding e da plataforma de transmissão de jogos Futebol TV, tido como o guru da realidade virtual de Hollywood. Textor, na prática, a exemplo de Ronaldo no Cruzeiro, será o dono do Botafogo S.A., já programando um aporte inicial destinado a viabilizar em 2022 o futebol do glorioso da estrela solitária, encalacrado em dívida de mais de R$1 bilhão, a ser paga em até 10 anos pela nova empresa, como estabelece a Lei 14.193. Durante a consolidação gerencial da SAF Botafogo, o investidor manterá a atual estrutura administrativa do clube sócio-desportivo, liderada pelo presidente Durcésio Melo. Cabe aos apaixonados adeptos botafoguenses, bem assim o dos demais clubes tirados do buraco pela lei do futebol da empresa, o sábio exercício da paciência e pés no chão, com incondicional apoio às eventuais limitações do elenco alvinegro no retorno à Série A do Brasileirão, de cujo desempenho em campo dependerá a brevidade na disposição do potencial acionista majoritário em prover aportes que alavanquem o Botafogo no conjunto de competidores das próximas temporadas. Afinal, Antônio Júnior, todos torcemos para que, em prazo não muito distante, o futebol brasileiro chegue ao patamar de excelência empresarial vigente na Europa e outros rentáveis mercados da bola mundo afora. É Antônio Manuel Góes, Cruzeiro, Botafogo, esse é o caminho. O Curitiba, na semana passada, também aprovou quase que por unanimidade a implementação do futebol empresa, né, no clube, e é o caminho com toda certeza. Fernando César, quero debater esse assunto contigo agora. Você relatou aqui há quase uma semana atrás, que o Curitiba tinha aprovado, né, numa assembleia, o modelo futebol empresa, e agora o Botafogo também, com o americano aí, milionário, o John Textor. Como é que você vê essa chegada do americano no Botafogo, hein, meu caro Fernando? Bem, Júnior, e o outro assunto, sem dúvida, que vem chamando a atenção de todos nós, é essa profissionalização das equipes de futebol se transformando em sociedade anônima, que vem sendo chamado de SAF, né? A abreviação de Sociedade Anônima do Futebol. E eu me refiro agora à equipe do Botafogo, que anuncia a parceria com o americano John Textor, ele que detém 18% das ações do Crystal Palace, time da primeira divisão do futebol inglês, e que evidentemente é um sujeito, um empresário muito bem sucedido, atua no ramo de TV por streaming nos Estados Unidos e tem inclusive a sua empresa aí um capital avaliado em bilhões de dólares. Ou seja, como a gente costuma dizer por aqui, o cidadão tem bala na agulha. E claro, ninguém também rasga dinheiro. Ele viu a oportunidade intermediada pela XP Investimento de que adquirir aí ações do Botafogo, que a questão de poucos dias também se transformou em SAF, é uma oportunidade de ter um retorno investindo exatamente
nas ações do Botafogo. Eu quero crer que aí junta a fome com a vontade de comer. O Botafogo é exemplo de muitos grandes clubes do futebol brasileiro, tem uma dívida aí bastante complicada, em torno de R$1 bilhão, e evidente, encontrou aí o caminho da SAF para administrar de imediato aí aquela dívida mais urgente e a partir disso, com o retorno para a primeira divisão do futebol brasileiro, onde agora ele passa a figurar na melhor vitrine do nosso futebol, crescer, poder administrar exatamente aí essa dívida e valorizar ainda mais o seu principal patrimônio, que é o futebol, que é aquilo que a sua torcida espera. É isso aí, meu caro Fernando César. Como Antônio Manuel também disse, é uma realidade que vai predominar agora em 2022, os clubes se tornando empresa. É uma tendência e muitos clubes, para muitos clubes, melhor dizendo, isso se tornou, foi a salvação. Clubes que estavam aí como Cruzeiro à beira da falência. Não é falência, mas uma situação muito complicada. Pelo terceiro ano disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Fernando César em Curitiba, no Paraná, e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E no final de semana tivemos mais uma rodada da Premier League, aliás, outra rodada, a rodada dessa semana, começando nessa terça-feira. Nós vamos passar os jogos no Curtas do PB Desporto nessa quarta-feira, mas na última rodada, no final de semana, tivemos dois resultados que foram destaque nessa rodada. Primeiro, a vitória que eu comentei ontem aqui no Curtas do PB Desporto, o Manchester City vencendo o Leicester por 6-3, vencia por 4-0, o Leicester foi buscar, fez 3 gols ainda, mas depois, quando estava 4-3 e parecia que o Leicester poderia ameaçar ter até o empate, o Manchester City do Guardiola fez mais 2 gols e confirmou a vitória por 6-3. Agora, na outra partida, né, a equipe do Tottenham vencendo por 3-0 ao Crystal Palace, o Tottenham do Lucas Moura, jogador brasileiro que vem brilhando na equipe inglesa, ele que atuou por bom tempo também no Paris Saint-Germain, mas vive um momento, sem dúvida alguma, um dos melhores na sua carreira, defendendo as cores do Tottenham da Inglaterra. 3-0 em cima do Crystal Palace, com uma assistência do Lucas Moura e um gol. Ou seja, deu assistência e fez um gol. Foi eleito o melhor jogador em campo. Uma partida, um dia para ele não esquecer, Lucas Moura, que vem sendo, sem dúvida alguma, um dos destaques do Tottenham e dessa Premier League. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lá também no PB Desporto do Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui de Portugal, do Brasil pelo mundo, das ruas do Porto, aqui do centro histórico do Porto, no norte de Portugal. Desejando um abraço a todos e até a próxima!